só para lembrar isso. Neemias capítulo 8, diz a palavra do Senhor: e chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e todos os sábios para ouvirem no 1º dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens, mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, e a sua mão direita, Matitias e Sema, Anaías, Urias e Uquias, Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor com o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serabias, e Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maazéias, e Quelita, e Azarias, e Josadab, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei. E o povo estava no seu posto. E deram o livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide e comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo. Por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Mais uma oração e vem aí a explicação da lição. Pai, obrigado mais uma vez pela leitura da Tua palavra. A Tua palavra enche o nosso espírito e a nossa alma de alegria. A nossa alma e o nosso espírito saltam de prazer em ler a Tua palavra. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Obrigado, Pai, obrigado pelas pessoas que aqui estão esta manhã. Abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, para a gente compreender a importância do ensino na Tua casa. Ó Deus, livra-nos da ignorância espiritual, livra-nos da ignorância na Bíblia, e nos faz homens e mulheres sábios na palavra. Quem crê comigo diz amém. Sentem-se, por favor. A nossa lição está distribuída em 4 partes. Eu vou fazer só um resumo hoje em função da ceia,
Nós temos menos tempo para explanar, mas eu acredito que 10h30 nós já estaremos indo para os nossos lares com aquela tolerânciazinha que você sabe que eu preciso, né? Aleluia. Muito bem. A lição de hoje, a lição de número 11, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Ela tem como base principal a importância do ensino da palavra de Deus. Por favor, vamos abrir João capítulo 8, 31 e 32. Vamos abrir a palavra do Senhor em João capítulo 8, 31 e 32. É um texto muito conhecido até pelos que não são acostumados a ler a Bíblia. Inclusive, o 32 tem sido usado até por políticos. Mas eu confesso a vocês que eu pedi para ler principalmente pelo 31, tá? Diz assim a palavra do Senhor, João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Tem uma outra versão que diz: se vós permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vejam só, o que é a verdade? A verdade é o conhecimento do ensino de Jesus, certo? Conhecimento do ensino de Jesus que nós temos que não só conhecer, mas permanecer conhecendo. Ato contínuo. A gente precisa conhecer e conhecer e conhecer cada vez mais. E este conhecimento nos libertará. Ou seja, à medida que eu vou conhecendo as verdades do Evangelho, as verdades da palavra de Deus, eu vou me tornando espiritualmente cada vez mais uma pessoa livre. Eu vou experimentando cada vez mais liberdade. Para quê? Para amar a Deus sobre todas as coisas, para servir a Deus com alegria, para trabalhar para Jesus com fervor, para buscar as coisas que são de cima e, vivendo aqui na terra, me preparar para a eternidade. Então, é importante que isso seja a nossa vida prática, tá bom? Então, a nossa lição de hoje tem essa base. Glória a Deus. Ponto de número 1. Ponto de número 1. Artaxerxes envia Esdras. Artaxerxes é rei da Pérsia e envia Esdras, que está na Pérsia, para Jerusalém. Tá bom? Então, o rei, que o povo persa é um povo mais brando, é um povo menos cruel que os babilônicos, que tinham derrotado os judeus e levado eles cativos, uma parte, é claro, porque outras eles mataram, mas uma parte eles levaram cativo, eles selecionaram quem eles iam levar para a Babilônia. Agora, os medo-persas vencem a Babilônia. Ao vencer, eles tomam posse de tudo, inclusive dos escravos, que no caso aqui, judeus também são. E quando o rei Artaxerxes conhece, subponto 2, a Esdras, ele fica impressionado com a sabedoria de Esdras. Ele fica impressionado com o conhecimento que Esdras tem. Então ele toma uma decisão. Ele entende: Esdras, o conhecimento que tu tem é muito importante que você vá ensinar o seu povo, que você vá alertar o seu povo sobre a importância desse conhecimento que você tem. Então, assentou no coração do rei da Pérsia enviar Esdras para Jerusalém. Esdras capítulo 7, o versículo de número 14. Esdras capítulo de número 7, versículo de número 14, diz o seguinte a palavra do Senhor: porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros
conselheiros, és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. Então veja que Artaxerxes consulta seus conselheiros e assenta no coração deles enviar uma comitiva para Jerusalém, para Judá, e Esdras vai liderar esta comitiva. Glória a Deus. Então veja o que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo o cuidado de Deus para com o seu povo. E quando Deus quer fazer alguma coisa por nós, Ele usa até quem não é crente. Ele usa até quem não é seu povo, porque Artaxerxes era um rei pagão, né? Mas ele fica impressionado com a vida, com a atitude, conhecimento que Esdras tem, e ele tem esse sentimento: eu vou ajudar esse homem, eu vou ajudar esse povo. Quem que está por trás disso? O cuidado divino para com o seu povo. Aleluia. E aí, irmãos, para a gente entender essa carta, nós teríamos que ler Esdras 7, 12 a 26, tá? Mas nós não vamos fazer isso, porque o texto é muito longo e hoje a aula tem menos tempo, então eu apelo que você leia em casa. Esdras 7, 12 a 26 é a reedição da carta que Esdras levou, que Artaxerxes assinou, tá? Então, está o texto da carta. Mas nós temos nos pontos A, B, C, D, E e F, nós temos um resumo da carta, ou seja, os pontos principais. É como se fosse um estatuto, e aqui a gente vai ler o extrato do estatuto, um resumo. Letra A, o que dizia a carta? Versículo 12. Qualquer judeu que assim desejasse, com o edito do rei Artaxerxes, qualquer judeu que quisesse fazer parte dessa comitiva liderada por Esdras, podia voltar. Olha que notícia boa, hein? Imagine só naquele tempo. Verso 15 de Esdras 7. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente, olha só, dados pelo rei e os seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Olha só, eles estão dando uma carta para eles passarem as aduanas, passarem as fronteiras, para eles chegarem em paz em Jerusalém, porque era uma viagem longa, e eles ainda estão financiando a viagem. Olha que coisa extraordinária. Um povo estranho, um povo que não tem aliança com Deus, um povo que nem conhece o Deus de Israel, fazendo essa benevolência ao povo de Deus. Letra C, versículo 19. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Olha só, Deus permitiu que todos os utensílios sagrados do templo que foram roubados pela Babilônia, Deus preservou aqueles utensílios. E agora, quando os persas tomam a Babilônia, eles encontram esses utensílios. Mas o rei Artaxerxes entende que eles não pertencem nem à Babilônia nem à Pérsia, eles são do povo judeu. Então ele dá autorização para que se leve tudo que tem, que é do templo. Você perdeu de dar um glória a Deus. Versículo 24, ou melhor, letra D. Qualquer despesa seria pago pelo tesouro do rei. Já comentei, mas eu gostei do teu glória a Deus. Letra E, não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas. Verso 24, ou seja, vocês não devem mais nada para nós. Vão para lá, isenção de impostos. Eita Deus, tremendo esse. Versículo 25. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Tremendo isso, né? Então, não podia ter sido outra atitude deles senão louvar a Deus, né? Porque eles estavam enxergando a mão de Deus tocando na vida daquele rei, daqueles conselheiros, daquela nação, para
permitir que os escravos, né, judeus estão escravizados, possam voltar para Jerusalém, voltar para Israel. E eu louvo a Deus porque, como sempre na história da humanidade, Deus cuida do seu povo. Por isso que eu sempre digo, quando eu estou falando de Jesus para as pessoas, que a minha experiência é que uma das coisas que mais me enchem a alma é a certeza de que a boa mão de Deus está sobre a minha vida, está sobre a minha casa. Saber que nada pode acontecer contra mim e contra a minha casa, se Deus não permitir. Por quê? Porque a mão de Deus está sobre nós. Aleluia! Como é bom viver assim, irmãos, como é bom viver assim. E o nosso Deus estende a sua mão para quem crer, para quem confiar nele e aceitar obedecer a sua palavra. Ponto 2 da nossa lição. Agora Esdras já está em Israel, já está lá em Jerusalém, já chegou, e agora ele vai fazer aquilo para o qual ele foi enviado, e era o que ele queria fazer. Ele vai então ensinar a palavra ao povo. Então ele vai direto aonde? Ele vai direto para Jerusalém, certo? Lá a gente vai ver daqui um pouquinho, ele vai encontrar Neemias, que já estava lá, trabalhando, liderando a reconstrução do muro, né? Foram 3 levas que saíram em direção a Jerusalém. Esdras liderou uma, Neemias liderou outra, e Zorobabel e Jesua lideraram outra. Então foram 3 grandes expedições que retornaram a Jerusalém. Vamos ler Esdras capítulo 8, 21. Esdras capítulo 8, 21. E vamos até o 23. Esdras 8, 21 diz assim: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Vamos dizer, Deus se move pelas nossas orações. Vamos dizer, Deus se move pelas nossas orações. Então Esdras chega em Jerusalém, chega lá, e antes de começar a ensinar a palavra, ele vai fazer um culto, ele vai promover um jejum, e ele vai explicar ao povo que ele se arriscou. Ele assumiu um risco. Qual foi o risco? O rei Artaxerxes diz: eu vou mandar soldados contigo. Eu vou mandar uma patrulha para proteger você dos salteadores, dos inimigos. E sabe o que Esdras falou? Ó rei, muito obrigado. Não precisa. Deixa teus soldados aí te protegendo. A mão do nosso Deus vai nos proteger. Olha o risco que ele assume, né? Mas a confiança de Esdras era tão grande que Deus enviou o seu anjo após eles, e eles chegaram em paz em Jerusalém. Se você pode, glorifique o Senhor, porque o nosso Deus é tremendo. Já que está aberto aqui em 8 de Esdras, vamos ler o 35 também, Esdras 8, 35. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes em sacrifício pelo pecado,
tudo em holocausto ao Senhor. Então veja que virou um culto, fizeram os sacrifícios que eram normais da lei, e esses sacrifícios viraram sacrifícios não só pelo pecado, mas também por gratidão, por adoração, e virou um culto, o que já não acontecia há algum tempo nos termos de Judá. Subponto 2 fala então do que eu acabei de dizer, né? Ele encontra Neemias e aí começa a organização do ensino, né? Neemias está focado no trabalho, na reconstrução dos muros. Esdras explica tudo o que aconteceu e conta, olha, eu preciso ensinar a palavra do Senhor. E aí Neemias resistiu ele, sim ou não? Bem capaz. Neemias ficou faceiro e disse, é isso aí, meu irmão, prega mesmo. Prega, tu é o sacerdote, tu é o chamado de Deus, tu tem uma sabedoria para isso, ensina, tem todo o nosso apoio, o povo precisa da palavra, então abre a boca e ensina. Subponto 3 vai dizer justamente isso, Esdras ensina a palavra ao povo, que é o texto que a gente leu, lembra na introdução, eu troquei a leitura bíblica, e eu li o texto então em que Esdras, num púlpito de madeira, feito para aquele fim, ele começa então, sob a retaguarda de outros sacerdotes, ele começa então a ensinar a palavra, ele começa a ler a lei do Senhor, explicar a lei do Senhor, e há uma comoção no povo, porque só com a leitura da Bíblia o povo começa a prantear e chorar. Só com a leitura, ele nem tinha começado a explicar ainda, só ao ouvir a lei, eles se derramam em choro, em pranto, diante de Deus, porque isso não acontecia há muito tempo, né? Então, Esdras e os seus auxiliares precisam advertir o povo. Ei, guarda o choro, hoje não é dia para chorar. Hoje é dia para nós se alegrar. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos ouvir a palavra, vamos aprender a palavra. E depois a gente chora. Então, eu acho muito interessante isso sempre me cativou, porque o ensino da palavra, ele tem que, em primeiro lugar, atingir a nossa razão, atingir o nosso entendimento. Depois a nossa emoção. Vocês sabem que eu não sou contra as emoções, né? Eu até falei ontem numa congregação que eu dou meus pulinhos, dou meus gritinhos, dou meus glória, né? De vez em quando dá vontade de sair voando. A emoção me pega também, é normal. A mensagem da cruz é uma mensagem que mexe com as nossas emoções, né? E a gente às vezes extravasa um pouco essas emoções, mas a gente tem que ter controle sobre elas, a gente tem que ter domínio sobre elas. O máximo das emoções é 49%. E o mínimo da razão é 51%. A razão não tem que entrar na emoção, a emoção não tem que entrar na razão. Então, quando nós estamos estudando a Bíblia, quando nós estamos numa escola, num culto de ensino, o que tem que prevalecer é a razão. E muita gente não entende isso. Muita gente é adepta da filosofia de Roberto Carlos. São tantas emoções. Então, querem todo tempo estarem emocionados, todo tempo querem estar chorando, todo tempo tem que ter, né? Não. Calma. Tem emoções? Tem. A Bíblia mexe com a gente, a Bíblia mexe, a mensagem bíblica é uma mensagem que mexe com as nossas emoções. Mas nós temos que oferecer a Deus o culto. Não existe um versículo na Bíblia que nos manda fazer o culto emocional. Não tem. É o culto racional. Culto racional. É o culto do entendimento. Nós temos que aplicar a nossa palavra. É por isso que às vezes eu brinco, né? Por mais bonito que seja o tigre de Bengala,
você nunca vai ver um tigre sentado lendo a Bíblia. Por mais bonita, para Miriam, o mais bonito é a girafa, ela ama girafa. Por mais bonito que seja uma girafa, você nunca vai ver uma girafa encostada num galho lendo a Bíblia. Não adianta. Deus deu aos seres humanos a capacidade de fala, a capacidade de reflexão, de argumentação, de raciocínio. Quando nós cantamos para Deus, a gente faz isso com entendimento, a gente faz isso com emoção, mas a gente sabe o que está fazendo. A gente diz que o passarinho está louvando a Deus, mas ele não sabe, ele não tem consciência disso. Agora eu vou cantar um hino para Deus. Passarinho não faz isso, por mais bonito que ele seja, e por mais bonito que seja o canto do passarinho, o passarinho não sabe que está louvando a Deus. A gente que diz, olha, criação de Deus, está louvando a Deus, é nós que pensamos isso, tá? Então nós temos que aplicar o nosso entendimento, a nossa razão. É por isso que tem gente que não sabe ouvir estudo bíblico. Tem gente que não sabe o valor que tem o ensino da palavra de Deus na casa do Senhor. E isso beneficia a igreja ou prejudica? E muito. Prejudica e muito. A gente anda de ré muitas vezes, irmãos, porque no meio das emoções, a gente faz cada coisa que o Espírito Santo coloca as mãos na cabeça e diz, mas que povo mais ignorante. E qual é o nosso maior inimigo? Ela. Disse Deus a seu povo, meu povo erra porque ele falta o quê? Emoção? Foi isso que eu ouvi? Falta emoção? Não, falta o mesmo erro que nós cometemos hoje, irmãos. Em muitas igrejas sobra emoção. Sobra emoção. Quantas vezes eu já vi o pregador chorando, falando em línguas e falando besteira. Mas porque ele está chorando e ele está falando em línguas, o povo entra na onda. E vai na heresia, e vai na bobagem. Então, eu amo esse momento em que Esdras aqui, ensinando ao povo, nos bastidores, orientou os seus auxiliares, aí vão lá no meio deles e digam para eles parar de chorar. Não é hora de chorar, é hora de ouvir, é hora de prestar atenção, é hora de aprender a palavra de Deus. Depois em casa eles vão chorar. Agora eu quero que eles ouçam a palavra. Então louvo a Deus por esse dia é especial para mim. Porque desde que eu aprendi essa palavra, eu li essa palavra, eu entendi que na vida espiritual, o entendimento, o conhecimento é mais importante do que as emoções. Quem sabe Provérbios 4 e 7 de cor aí? Tem alguém que sabe? Eu já brinquei com esse versículo. Eu disse que ia colocar o nome da minha filha. Como eu não tive filha e tudo indica que não vou ter, então não vou colocar, fica tranquilo. Mas Provérbios 4, 7 diz que a sabedoria é suprema. A sabedoria é coisa principal, diz a versão que apareceu na tela agora. A sabedoria é coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria e emprega tudo que possuís na aquisição de entendimento. Isso está escrito aonde? Na Bíblia do diabo? Parece. Porque tem crente que foge do conhecimento. Tem crente que foge da escola. Tem crente que foge do estudo. Tem crente que, se puder, ele acaba com a escola, com o ensino na igreja. O negócio dele é manto. É só emoção. Você conhece crente assim? Lamentável. Lamentável. Por isso, falo aqui como alguém que tem o coração inclinado para o ensino e faça um desabafo. Irmãos, vocês não têm ideia o que os mestres sofrem na igreja. Os ensinadores, os doutores, os mestres na palavra. Vocês não têm ideia o que a gente sofre. O sentimento que a gente tem é que a gente é um corpo estranho no corpo. A gente é um tumorzinho que precisava ser retirado.
E quem tinha que assumir a liderança da igreja era só a galera da emoção, e do choro, e do reteté, e do aviãozinho, e da profecia. É difícil. A gente se sustenta porque a gente foi chamado por Deus. E quando você lê lá em Efésios 4:11, lá está, que é importante o pastor, é importante o apóstolo, é importante o evangelista, né? É importante, quem mais que eu esqueci? Profetas. Mas lá no final da lista está os doutores ou mestres, né? Depende da versão. Então todos os ministérios são importantes. Todos os ministérios são importantes. E o mestre tem que ter o seu espaço. E eu glorifico a Deus, porque a devacaria está entendendo isso. Amém? Você está entendendo que nós precisamos ser da palavra? Me emocionei aqui, passei do ponto. Vamos adiante? Aí o ensino foi maravilhoso, o povo se apaixonou e graças a Deus o ponto 3 é bem pequenininho, vai dar para mim me recuperar aqui agora. Ponto 3 da nossa lição, a palavra de Deus, o que diz aí? Deve ser ensinada. É missão da igreja ensinar a palavra. Jesus mandou pregar? Jesus mandou pregar. Ide pregai. Mas ele mandou só pregar? Não. Ele disse, ide em... A igreja equilibrada tem pregação e tem ensino. O que a igreja equilibrada tem? Então, enquanto você prega, ensina. E enquanto você ensina, prega. Aleluia. E o que é que tem que prevalecer? Ensinando ou pregando? O que é que tem que prevalecer? Ensinando ou pregando? O problema é que a galera das emoções esquece a palavra, se desvia da palavra, deixa a palavra de lado. Quantas vezes eu ouvi o pregador da emoção dizer assim, feche a sua Bíblia. Misericórdia, dá vontade de sair correndo. Eu já ouvi isso. O pregador aconselhar o povo, feche a sua Bíblia. Só falta ele dizer, o espetáculo vai começar. Só falta ele dizer isso. Feche a sua Bíblia, porque agora eu vou tomar conta do ambiente. E aí Deus já começa a mostrar, e revela aqui, é anjo ali, cai aqui, cai ali, e ai, e a Bíblia. Estou falando bobagem? Se eu me indigno, eu fico imaginando Jesus, o dono da palavra, a própria palavra. Eu fico imaginando Jesus, quando um pregador manda fechar a Bíblia. Ou então, só para cumprir um ritual, lê uma partezinha de um versículo e depois lê um texto e prega. Você comentou? Aí o cara já virou semideus, né? Aí não é mais pastor, não é mais mestre, não é profeta, não é evangelista. Aí já é semideus. Semideus. Feche a sua Bíblia que agora Deus vai falar. Papai do céu, perdoa a nossa ignorância. Ah, meu Pai. Aleluia. Então, lá no Antigo Testamento, o que fez Deus? Ordenou que a Bíblia fosse ensinada. Eu não vou ler aqui, tem uns textos legais. Talvez agora no próximo ponto eu leia uns textos aqui do Antigo Testamento. Jesus também ordenou, né, que a igreja fosse às nações para ensinar tudo aquilo que ele tinha ensinado. E o apóstolo Paulo, então, ele foi um grande incentivador, um grande motivador e uma grande prova do quanto Deus valoriza o conhecimento. Prova essa que o próprio apóstolo Pedro precisou reconhecer. Você lembra o texto que Pedro disse? Olha, Paulo escreveu umas coisas difíceis de entender, mas Pedro estava reconhecendo que havia sobre o apóstolo Paulo
uma graça de ensino maior. E o que Deus fez? Deus usou um homem que antes de se converter a Cristo, quando ele era ainda um judeu, um fariseu, rigoroso na lei do Senhor, ele era um homem versado nas letras. Ele tinha sido criado aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres do primeiro século. Ele tinha, falava vários idiomas, ele tinha uma capacidade de argumentação muito grande. Quando ele se converte, o Senhor usa essas habilidades dele, de escrever, de argumentar, de pregar. Ele vai à Grécia, irmãos, e faz os sábios da Grécia silenciar. Eles precisam escutar Paulo, porque havia sobre ele uma sabedoria impressionante, e os mestres da Grécia sentam e dizem: Paulo, levanta e nos ensina. Então, o apóstolo Paulo foi um grande incentivador, e ele disse: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que pregues a palavra, a tempo e fora de tempo, porque virá o tempo em que as pessoas não quererão mais ouvir a palavra, né? E ele disse: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ele também disse: o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem aos outros. Aleluia. Ponto 4 da nossa lição, para a gente encerrar, e felizmente a gente tem 10 minutinhos aqui, porque eu considero esse o tópico mais importante de hoje, que é o resultado do ensino da palavra, tá? A Bíblia diz que ouvir é muito importante, irmãos, é muito importante, mas existe algo mais importante do que ouvir a palavra de Deus. O que é? Praticar, tá? Então a gente vai estudar o resultado que a palavra de Deus tem que trazer na nossa vida. Porque também não adianta eu saber a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, manusear bem a Escritura, né, ter conhecimento, e na hora de praticar, ser um fracasso. Isso, além de não ser bom, ainda vai gerar escândalo. Porque as pessoas esperam que um ensinador da Bíblia pratique a palavra. É o mínimo que se espera. Então, está escrito: a quem mais for dado, mais será cobrado. Então, quem sabe tem mais responsabilidade do que aqueles que não sabem. E isto serve para todas as áreas e instâncias da vida, tá bom? Então, a gente vai ver agora o resultado da palavra de Deus. Subponto número 1 do ponto 4, o ensino da palavra de Deus gera o quê? Temor. E aqui estão os textos do Antigo Testamento. Ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que temam todos os dias que na terra viverem. Então, o Senhor ensinou o seu povo a não abrir mão de ouvir, de ler, de estar em contato com a palavra, para que eles tivessem temor. Também está escrito: guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Temer aqui não é ter medo, como num programa, um tempo atrás, a Nina falou, né, no rádio. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus, é honrar a Deus, é saber o que Deus gosta e fazer o que Deus gosta, e é saber o que Deus não gosta e não fazer o que Deus não gosta. Isso é temer a Deus. Tá? Então, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Letra B, pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, se desvia do mal e aborrece o mau caminho. Vamos confirmar isso? Vai lá, vai dar tempo. Provérbios 3, 7, 16 e 6 e 8 e 13. Aleluia. Vamos ter aqui na tela. Olha só, Provérbios 3, 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte do mal. Ou seja, não ande pelos teus princípios. Ei!
A minha e a tua opinião não tem valor nenhum para Deus. Não tem, não tem. Está escrito, Jesus disse, se alguém crer em mim, como diz a Escritura, rios de água fluirão do seu interior. Então, a minha opinião, eu pego, abro a tampinha da lata de lixo e coloco lá. Porque no reino de Deus tem que ser a opinião de Deus. Onde é que está a opinião de Deus? Então, suma com a sua opinião e vá tratar de ler a Bíblia, porque aqui está a opinião de Deus. Não seja sábio aos teus próprios olhos, tá? Porque a sabedoria humana diante de Deus é nada. O próximo texto é Provérbios 16:6. Provérbios 16:6. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. O pecado nos é oferecido. Eu não traio a Miriam porque eu amo ela. Mas eu não traio a Miriam porque se eu trair, Deus vai me castigar. Eu repito, eu não traio a Miriam porque eu amo ela. Mas eu não traio ela também porque se eu trair, Deus vai me castigar. Está escrito na Bíblia ou não está? Hebreus 13:4. 13:4. Que o nosso leito seja sem mácula. Porque aos adúlteros Deus os castigará. Então, eu não traio a Miriam, por quê? Porque eu a amo. Mas eu também não traio a Miriam, porque Deus vai me castigar. Então, o temor a Deus me faz, porque você sabe, todos nós somos tentados, sim ou não? A prostituição está aí, sim ou não? Está aí. Então, se você não tiver amor no coração e temor do Senhor, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos pecar. Eu estou dando o exemplo da prostituição, pode ser qualquer outro pecado. 8:13 de Provérbios, 8:13. Provérbios 8:13. O temor do Senhor é fazer o quê? Odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Olha só que coisa. Quem é que se afasta do mal? Quem é que é humilde? Quem é que cuida o que fala? Quem teme a Deus. Você pode glorificar o Senhor? Letra C. Como resultado do ensino da lei, nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, se apartou dos deuses estranhos, adorou o Senhor e com ele fez um firme concerto. Meu Deus, quanta coisa boa! O que produz isso? A palavra de Deus. Subponto 2 do ponto 4, vamos correr um pouquinho mais. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. A Bíblia nos disciplina. Para quê? Para que a gente ande conforme Deus. Então, na mente de Deus, letra A, o crente é extremamente honesto. Eu estou esperando o amém, glória a Deus. Ei, o crente é honesto? Será que tem crente caloteiro por aí? Sabe quem são? A maioria deles não gosta de escola. Eles não gostam do culto de doutrina. São eles que no dia do reteté, é com eles. Só que aí eles compram e não pagam. Então no SPC, no Serasa, fazem rolo, assina cheque, sabe que vai voltar. Repita depois de mim. O mundo é dos espertos. O céu é para os santos. Letra B. O crente jamais mente. Quem que é o pai da mentira? Então não temos nada a ver com a mentira. Nem as mentirinhas, tá? Porque as raposinhas fazem mais estrago do que a mãe e o pai delas. 12 raposinhas numa vinha? Então cuidado com as mentirinhas. Letra C.
o crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Letra D, o crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. Eu não posso estimular nos outros o que eu não posso suprir. Deus é vingador de um homem casado que fica de gracejo para uma menina solteira, né? Fica fazendo zoinho, piscadinha, né? Sorrisinho malicioso. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Deus é vingador quando a gente estimula no outro o que a gente não pode satisfazer sob pena de pecar. Então a gente tem que ter o coração puro. Quem é que vai ver a Deus? Disse Jesus, bem-aventurados os puros, limpos de coração. Letra E, o crente jamais dá falso testemunho de alguém. E atenção, hein? Uma vez a gente só podia dar falso testemunho falando. Hoje a gente pode fazer isso com os dedinhos. Facebook, Instagram, WhatsApp. Cuidado. Você não sabe, você não é testemunha, você não viu, não compartilhe. Cai fora. Pode ser mentira, pode ser falso testemunho, pode ser calúnia, pode ser difamação. E quem espalha difamação e calúnia é tão culpado quanto o caluniador. Tá ligado? Sim ou não? Então vigia na terra. Subponto 3, para a gente encerrar agora definitivamente, o ensino da palavra dá conhecimento, conhecimento. E meus irmãos, como é importante o conhecimento. A gente vai ler 2 versículos agora de pé, aqui no templo, e nós já vamos ouvir um louvor e vamos encerrar. O primeiro texto é Mateus 22, 29. O primeiro texto é Mateus 22, 29. Para Jesus, não conhecer as Escrituras é o quê? Mateus 22, 29. Para Jesus, não conhecer as Escrituras é o quê? É um erro. É coisa errada. É um grave erro. Disse Jesus, Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras. E quem não conhece as Escrituras também não vai conhecer o quê? É automático. Agora, para encerrar definitivamente, depois a gente ouvir o louvor, eu terminei de ler, canta, tá? Não vou nem pedir. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, verso 9 a 11, e eu encerro a aula. Colossenses 1, 9 a 11. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento. Diga, cheios do conhecimento. Da sua vontade. Em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Diga, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Vamos dizer? Em toda sabedoria e inteligência espiritual. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Diga, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria. Aleluia. Amém. Te louvamos, Senhor, te adoramos, Pai, de todo o nosso coração. Aleluia, aleluia. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria
as janelas do céu e lhe daria do trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer o melhor desta terra. Aleluia, aleluia. Segura um pouquinho aí, nós vamos orar e aí terminamos o culto cantando de novo essa parte que vocês iam cantar agora. Glória a Deus. Eu quero só lembrar antes de orar, 19 horas o nosso grande culto de missões, tanto aqui no nosso templo quanto nas nossas plataformas digitais, Face e YouTube. Esteja com a gente à noite. O foco é missões, é o culto missionário. Hoje é Dia Nacional de Missões e o DIP. Então eu vou explicar sobre o DIP, passar vídeo, orar sobre missões, enfim, tá? Tudo sobre missões, hino missionário, oração missionária, palavra missionária, tudo é missões a partir das 19 horas. Quero deixar uma palavra de gratidão aos irmãos que estão doando alimentos até quarta-feira, por favor. Nós queremos juntar os alimentos e distribuir as cestas básicas. Mês passado foram quase 2 toneladas de alimentos que nós distribuímos. Então, com um pouquinho de cada um, a gente faz muito, né? Também quero agradecer aos irmãos que têm adquirido a erva com a gente. Lembre, nós não somos vendedores de ervas, nós somos cumpridores de um propósito, e essa erva nos ajuda a fazer mais por missões. Ontem nós tivemos a maior entrega de lanche da história da Devacaria. Aleluia, passamos de 500 lanches, que foi uma atitude de gratidão, te agradecer pelas tuas contribuições. Eu louvo a Deus pela sua vida, viu? E também quero agradecer pela equipe liderada pelo evangelista Moisés, que com alegria, com amor, com excelência, mais uma vez fizeram o lanche. É uma glória, vamos louvar o Senhor. Querido Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esta manhã especial. Como é bom começar a semana na tua casa. Como é bom começar a semana te agradecendo, te adorando, te exaltando. E nós te louvamos pela lição. Pai, eu quero te pedir, dispõe o nosso coração a estudar mais, a conhecer mais, a ler mais, a ser cada vez mais um bom aluno da escola bíblica, a ser cada vez mais um amante da tua palavra. É claro, acima de tudo, colocando em prática. Porque quando nós praticamos a tua palavra, o Senhor abre portas diante de nós extraordinárias. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu povo, pelos contribuintes que têm generosamente, bondosamente servido a igreja e permitido que a Devacaria cumpra o seu propósito de ser uma igreja da palavra, de ser uma igreja da família, de ser uma igreja missionária, de ser uma igreja que ama as crianças. Pai, nós estamos numa pandemia, já não estamos mais no olho do furacão, mas precisamos ainda da tua intervenção. Continua nos dando saúde, nos livrando do mal, para que nós possamos ali na frente reunir o teu povo normalmente, como sempre fizemos, e ter a nossa vida voltando às atividades normais. Pai, obrigado por esta manhã maravilhosa, por cada vida, e nós estamos tão felizes que
que nós vamos encerrar nossa escola cantando. Mais uma vez, louve ao Senhor. É fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus, a palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Debaixo do temor de Deus e orando pelos cristãos perseguidos, tenha um grande e maravilhoso domingo em nome de Jesus.